E aí pessoal, tudo bom? Então, tô vindo aqui com esse mais esse vídeo, tá? Para dar prosseguimento na ideia dos números inteiros, nas operações que nós podemos fazer com os números inteiros, beleza? Então eu comecei com vocês em sala de aula, falando sobre os números inteiros, o que eles eram, positivos e negativos, os números não decimais, certo? Aí o último vídeo que eu gravei para vocês era a respeito da soma ou da subtração, da soma e da subtração de números inteiros, certo? E agora eu vou começar a falar um pouco com vocês das adições e subtrações algébricas. O que seriam isso? São as expressões, é quando eu tenho mais do que só dois números se somando ou se subtraindo. Tranquilo? Mas para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa ver é sobre os jogos de sinais. O que é jogo de sinal? Tem uma galera que já fala isso para vocês, talvez vocês já tenham escutado sobre jogos de sinais. Mas isso nada mais é do que o que eu faço quando dois sinais aparecem juntos em um mesmo número. Tá? Vão ter 4 possibilidades nisso daí. Dentro dessas 4 possibilidades é quando aparecem dois sinais positivos, então é o mais com mais. Quando aparece um positivo e um negativo, mais com menos. Um negativo e um positivo, menos com mais. E dois negativos juntos, menos com menos. Tá. E o que eles resultam nesse caso? Vamos analisar certinho. Então eu deixei para a gente aí já 4 exemplos dessas situações e do que podem acontecer. Tá? Comecei com a primeira situação, essa primeira situação aqui, ó, tá? Que é quando aparecem dois sinais positivos em conjunto. Ou seja, quando eu estou somando um número que é positivo. Isso daqui é a mesma coisa do que somar um número. Tá? Então, dois sinais positivos juntos é a mesma coisa que eu adicionar o número 5. Beleza? Então ele não muda nada. Então, nesse caso, mais com mais resulta em mais. Beleza? E nesse meu segundo exemplo, quando eu tenho aqui um sinal positivo seguido de um sinal negativo, ou seja, quando eu tenho mais com menos. Quando eu estou adicionando numa conta um valor negativo. Adicionar um valor negativo vai significar para a gente a mesma coisa do que subtrair um número. Que número? O que está em sequência. Então, nesse caso, mais com menos resulta num número negativo, certo? Então, mais com menos dá menos. No meu terceiro caso, vou grifar agora em roxo, eu tenho um menos seguido de um mais, beleza? O que é um menos seguido de um mais? Então, do meu valor, eu estou tirando um número positivo. Bom, tirar um número positivo é a mesma coisa que fazer uma conta de menos. Então, menos seguido de mais resulta na mesma coisa que um menos 82. É a mesma coisa que eu subtrair 82. E esse meu quarto exemplo, que é o mais estranho de todos. Vou até fazer da cor vermelha aqui, ó, porque ele é o mais diferente. Que eu vou estar subtraindo um número negativo. Então, do meu valor inicial, eu estou tirando um número negativo. E nesse caso, tirar um valor negativo representará para a gente a mesma coisa que adicionar um valor. Tá? Então, eu fico aqui com mais 121. Então, o que a gente pode perceber desse caso? Que dois sinais iguais resultam para mim num valor positivo. Ó, quando era mais com mais, deu mais. E quando era menos com menos, também deu mais. E quando eu tenho dois sinais diferentes, me resulta um valor negativo. Tá? Então eu vou deixar isso escrito para vocês tomarem nota. Então, ó, deixei aí para vocês escrito, certo? Aquilo que eu falei. Mais com mais resulta num valor positivo. Mais com menos resulta num sinal negativo. Menos com mais em um sinal negativo. E menos com menos em um sinal positivo. Ok? Então, se vocês quiserem dar uma pausinha aqui no vídeo, anota isso no caderno, porque isso é consideravelmente importante. Tem uma galera que se perde nisso daí. Tá? Mais com mais é mais com menos é menos com mais é menos com menos é mais. Você pode lembrar sempre da frasezinha assim,
iguais dá mais, diferente dá menos. Beleza? Mas vamos ver como que isso se encaixa, então, numa expressão numérica e como que eu posso resolver uma expressão numérica sabendo essas características. Tá bom? Então, beleza. Eu deixei aqui para a gente, então, uma soma algébrica para a gente tentar utilizar aquele conhecimento dos jogos de sinais, do jeito que for possível, e resolver essa expressão gigante. Tá bom? Então, a gente precisa lembrar de algumas coisas que é como resolver a expressão algébrica, da onde eu começo, para onde eu vou, da onde eu vou, para onde eu termino, como eu termino, ok? Então, nesse caso, a gente sempre vai começar dentro da parte mais interna possível, que vai estar lá, dentro da chave, dentro do colchete, dentro dos parênteses, certo? Então, a primeira parte que eu vou resolver é isso daqui, ó. Tá? É essa coisa que está aqui dentro, que está dentro do colchete, certo? Então, ó, resolvendo isso daí primeiro, eu tenho então mais 5 mais menos 7. Só que eu acabei de falar para vocês que eu posso, quando eu tenho esse mais 5, eu preciso escrever o mais 5? Não, não preciso. Então eu coloco só o 5. E aqui eu tenho, ó, de novo não, né, pela primeira vez, essa ideia do mais com menos, certo? E aí ele tem que lembrar, mais com menos, dois sinais diferentes dá menos, certo? E aí isso já, ó o tanto de coisa que já me eliminou de dentro dessa expressão. Mais 4 menos 12, eu estou só copiando o resto, porque eu ainda não posso mexer nesse resto, eu tenho que resolver lá dentro primeiro, tá? Então, ó, tá aí, tudo resolvido. E agora eu venho e resolvo esse colchete, tá? Porque por enquanto eu só fiz as operações com os sinais, certo? E agora quanto dá 5 menos 7? Então, 5 menos 7, igual eu falei no outro vídeo, eu pego o maior valor numérico deles, que é o 7, e subtraio o menor. 7 menos 5, 2. E aí eu carrego o sinal do maior deles, do maior valor numérico deles, que seria o do 7. Então, isso daqui me resulta no valor menos 2. E isso já elimina esse colchete da minha conta, tá? E aí eu só vou ficar com esse resto mais estranhão aqui, ó. Menos 12, fecha a chave. E aí eu copio o que está fora. Beleza. Agora eu tenho que resolver isso daqui, ó, que está dentro do parênteses, dentro da minha chave. Certo? Então eu tenho o valor mais 4 e dele eu estou subtraindo o valor menos, eu estou subtraindo o valor 12. É igualzinho à operação anterior. Eu faço o maior valor numérico menos o menor valor numérico, nesse caso 12 menos 4, que dá 8, e carrego o sinal do maior deles. Então, dentro desse parênteses, eu vou ter o resultado menos 8. Só que eu tenho um menos aqui fora, um menos 2 aqui, e a chave. Estou copiando o resto da expressão. Beleza. Agora eu tenho que ir ver como que eu faço quando eu tenho dois sinais negativos em conjunto, certo? E aí entra de novo aquela ideia do jogo de sinal. Dois sinais negativos juntos, ou seja, sinais iguais, resultam em mais. Mais 8. Menos 2. Chave. Chave. Menos. Eu já não fiz um menos com menos dá mais? Eu já vou até simplificar essa parte aqui também, ó, só para me livrar desse parênteses, certo? Porque eu posso, tá? Então, menos com menos também vai dar mais 3. E do lado de fora, esse 10 aí eu já até eliminei esse parênteses que está do lado de fora. Então, agora vamos resolver essa expressão aqui, ó, menos 2 mais 8. De novo, uma subtração aí entre dois valores. Como os sinais são diferentes, eu subtraio o menor do maior. Nesse caso, 8 menos 2, 6. E eu carrego o sinal do maior deles, que é mais. Mas eu preciso da chave. Certo? Então, 10 mais 3 menos esse mais 6 aqui.
Só que, ó, presta atenção, essa é a última parte. Eu tenho aqui menos com mais. Sinais diferentes dá menos. Então, aqui é um menos 6. Então, 10 mais 3, menos 6. 10 mais 3, 13. Menos 6, 7. Certo? Então, ó, chegamos no resultado final. Então, toda aquela expressão inicial valia no total 7. Certo? Então, o que é e como que a gente vai conseguir resolver as expressões? Tudo bem, vai ocupar bastante linha do caderno, vai, mas eu vou ir começando do mais interno possível e resolvendo as expressões até eu chegar no valor que eu quero, que é o valor final. Tá? Não tentar ir do começo em linha, tipo fazer ali, ó, 10 menos, menos 3, que isso daí só vai fazer a gente se perder. Então começa lá de dentro, da parte mais interna possível, que é primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves e depois o que está do lado de fora. Tranquilinha? Então, essa é a aula sobre expressões numéricas, expressões algébricas, somas algébricas, enquanto a gente ainda não começa a falar sobre multiplicações e divisões com números inteiros, que isso fica para a próxima aula. Belezinha? Então, até mais para vocês e por hoje é isso.